E aí, tudo bem? Tô zoando! Opa! Eu olhei assim pra você, travou. Boa, Agora boa. foi, hein? E aí, Duda, tudo bom contigo, querido? Tudo bom, e você? Tudo tranquilo. Ó, eu quero começar aí te agradecendo por você ter aceito esse convite. É um prazer estar aqui fazendo essa live com Eu você. que agradeço pela live com o seu Buri, cara, que eu entrei ali sem saber, eu vi do nada, falei, o seu Buri tá ao vivo no Instagram, esse mundo tá muito moderno. Nossa, aí foi muito legal, né? Eu tinha feito já uma live com a Margarete, e aí eu convidei o seu Buri, nossa, porque ele tem muita história na televisão, né, Duda? Pra quem não sabe, o seu Reinaldo Buri era o diretor de Tieta, de Irmãos Coragem, e foi diretor de Cúmplices de um Resgate, novela que eu participei, que tá reprisando agora. Verdade. Tá participando aí com enorme sucesso, né? Pois é, aí tive a honra de trabalhar com ele, ele com 83, 84 anos, super ativo no set, dirigindo tudo. E ele falava, vocês são muito moles, no meu tempo não demorava esse tempo todo, sei o quê. E ele ia dirigindo a gente, botava a mão assim, tipo, parecia que a gente era um boneco, assim, aí ele colocava, e, sabe, ajeitava, não, vem mais pra cá. E aí ele chamava todos os atores masculinos de Zé e as atrizes pelo nome. Ô Zé, vem cá, Zé. Aí você via que o Zé da questão era eu. Aí eu, claro. E eu tava numa época que eu gosto muito de gravar os bastidores da novela, porque novela a gente fica horas esperando. Tipo, eles vão mudar um holofote de lugar, meia hora, aí você fica lá esperando e tal. E desde antes dos smartphones, olha como eu tô ficando velho também. Desde antes dos smartphones eu levava uma câmerazinha digital fotográfica e ficava gravando, mas eu gravava para deixar guardado, falar, quando eu tiver 80 anos eu vou querer assistir isso, né? Vai ser momento nostalgia. Aí eu comecei a gravar, e lançaram os primeiros smartphones, aí quando eu vi eu já estava gravando com o próprio celular, não precisava levar duas coisas. Aí um dia eu falei, vou colocar isso tudo no YouTube, mas vou deixar privado, para usar o YouTube como uma nuvem, sabe? Para você deixar armazenado ali seus vídeos. E desde lá, em Agora Que São Elas, que foi sua estreia nas novelas, né? Sim. Desde lá você sempre gravava. Eu acho que em Agora Que São Elas eu não gravava ainda, mas já em Sete Pecados com certeza, sim, que foi em 2007, que eu tenho... Mas acho que um pouco antes também. Caminho das Índias eu gravei bastante. Então eu gravava bastante porque a gente fica muito tempo ali, né? Esperando para poder gravar e tal. E eu você sabe que bastidores é algo que as pessoas gostam muito, né? Principalmente o público aqui que acompanha aqui o Noveleiros Real gosta muito de saber bastidores. Então, quando a gente relembrar aí os seus personagens, se você lembrar algo assim de bastidores, alguma coisa que aconteceu, alguma coisa engraçada, por favor, conta aí pra gente, o que você puder falar, claro. Com certeza. Não, eu sempre gostei dos bastidores do DVD. Lembra dos extras do DVD? Lembro. Nossa, era muito legal. Né? Eu ficava lá fuçando no making off, entrevista. Só as versões com o diretor comentando que eu achava muito legal em tese, mas sempre que eu ia assistir eu achava chato. Mas eu acho que é porque eu não estava maduro ainda, na época do extinto DVD. Agora eu até assisto também na internet. Porque hoje em dia é até engraçado, né? Você que também pegou essa geração, né, do VHS, depois do DVD, e a gente agora com os streamings, né? A gente vai ali, assiste a hora que a gente quer. É muito, muito bom, né? Essa mudança de tecnologia que a gente vem acompanhando hoje ao longo dos anos, né, Duda? Tweetando junto com as outras pessoas que estão assistindo, vendo os bastidores no Instagram dos artistas todos, dos criadores, né? E ao mesmo tempo vendo, sei lá, tudo misturado, multitelas, né? Mas a nossa geração... Quantos anos você tem? Eu tenho 36, fiz 36 esse ano. Então você me respeita. Eu tenho 37 anos, você me respeita. Então a nossa geração pegou toda essa mudança, né? No início que eu quando era criança era TV preto e branco, que tinha lá em casa, depois TV a cores, aí VHS, enfim, e depois o modem discado, né? Nossa, aí você pegou o fax também, o vinil, o vinil até hoje, né, tá voltando com tudo, aí é muito bom ouvir aquele som do vinil. Hoje a gente está acostumado, né, com os aplicativos aí de música, né? Ô, Duda, galera, tem gente até de Angola aqui assistindo a gente na live, comentando. Que maravilha. E sabia que Cúmplice de um Resgate é uma novela também que passa, né, em Portugal, Angola?
Pois é, né? Impressionante. O Brasil acabou sendo um grande exportador, né, de novela, principalmente para os países de língua portuguesa, né? E Eu vou pode ser que até... não parece que são muitos, mas são, né? Você vê Angola, Portugal, Moçambique também. Moçambique. E é E muito engraçado o sotaque que eles fazem, assim, a falar com a gente, assim, eles são mais muito cordiais, engraçado. não é? É muito engraçado. E é um povo maravilhoso que recebe bem, né, os brasileiros e Sim. amam as nossas novelas, a nossa cultura. É muito legal isso, né? Ô Duda, e vamos começar falando então de Cúmplices de um Resgate, que tá passando aí. Eu quero saber como é que foi para você essa experiência, né, de trabalhar com as crianças também, com esse elenco aí maravilhoso. Você interpreta o Otávio na novela. Foram o quê? Foram quantos anos, mais ou menos, de gravação, com pré-produção? Foi a novela mais longa da minha vida. Acho que capítulos escritos no papel, acho que eram 280, mas no ar acho que 345, alguma coisa assim. Nossa, porque a novela começou a reprise agora, foi no começo do ano de 2019, né? Tá no ar ainda. Pois é, então, foi a novela mais longa da minha carreira, assim, e foi um período muito longo, e foram várias mudanças na minha vida, essa novela. Primeira novela que eu fiz no SBT, primeira novela que eu fiz em São Paulo, então eu tive que mudar do Rio de Janeiro para São Paulo, e cá estou até hoje. E ao mesmo tempo também é uma novela, foi meu primeiro protagonista, e também é uma novela com muitas crianças, e essas crianças também foram crescendo muito ao longo da novela. Então foi um barato assim, testemunhar o crescimento da Larissa Manoela. Eu fui na festa de 15 anos dela, que era no auge das gravações, assim, agora já. E que honra, né? Você fazer o pai dela na ficção também. Eu era o padrasto, eu era o cara que salvava, padrasto, né? Muito, muito divertido essa figura ali, né? Viver esse arquétipo ali. E testemunhar, e ver essas crianças todas muito sérias, muito trabalhadoras, assim, com outra perspectiva, porque normalmente novela sempre tem algumas crianças, mas não no volume de uma novela público grande, né? Juvenil do SBT, né? E é uma novela que pega muito, além de uma família inteira, mais as crianças, mas aí a família está assistindo, então é muito sucesso. Então, isso para mim acho que foi a transformação mais mágica de todas, é sair na rua e aí do nada, porque a criança é o público que todo ator quer, né? Que todo artista quer. É um público que consegue se colocar na história, se colocar dentro da história, no lugar dos personagens, instantaneamente. Que a criança está ali brincando e do nada, eu sou o He-Man. Eu era criancinha, eu adorava ser o He-Man, ou o Thundercat, o Lion do Thundercat, ou estou aqui com a minha sobrinha, brincando aqui com a minha filha, aqui andando de um lado para o outro, brincando de várias coisas. Então, do nada, eu estava assim na rua, do nada vinha uma criança assim, Otávio! Com aquele olhinho brilhando, sabe? Te derrete na hora, né, cara? Quando nossa, você tá ali... deve ser muito bom, né, Duda, receber esse carinho, né? Ver essa dimensão que um personagem... É outra dimensão, é outra profundidade, é outro nível de envolvimento, né? E é muito engraçado também porque os pais, eles perdem a cerimônia. Como é para agradar o filhinho, a filhinha, então eles perdem a cerimônia. Eles falavam frequentemente isso para mim, assim, eu nunca falaria com você, mas é porque a minha filha vai ficar muito feliz. Aí na hora já via, sabe, aquele brilho diferente no olho também, aí eu já entrava no clima também. E era também uma novela que a família assistia junta, então vinha as vovós e os papais e as crianças e adolescentes também, é um público muito engraçado. É um público muito fiel, né? Que acompanha aí do início ao fim. E como que era, assim, por exemplo, na época... Então, olha só como é que surgiu para mim o convite, né? Eu estava ali, sem nenhuma criança muito próxima na família, e aí me chamaram para fazer um teste para a novela do SBT. Falei, caramba, vamos lá, né? Falei, novela do SBT. Fui pesquisar Chiquititas que estava no ar, na época. Aí era capítulo 348, sei lá. E no dia anterior, tipo, sei lá, 12 horas de publicação no YouTube, já estava com 500 mil visualizações. Eu, que isso? Como assim? Aí eu comecei a fazer uma pesquisa de mercado para saber mais daquele público, daquele segmento, daquele canal, daquele tipo de produção. E aí comecei a pesquisar e fui vendo que era realmente muito, muito grande mesmo, porque eu não tinha convivência.
E aí, quando eu comecei a gravar, e nessa fase, tipo, para mim foi antes e depois de Cúmplice de um Resgate, nesse sentido de redes sociais e interação com essas plataformas, ou com o público e tal, porque eu sou meio 880. Às vezes eu sou early adopter, então tipo, eu já estou na vanguarda de alguma tecnologia, e às vezes eu sou o velho ranzinza meio buri. Por isso que eu gostei tanto de trabalhar com buri também. Me identifiquei muito, assim. Poxa, que bacana. Aí... E ó, desculpa só eu te interromper um minutinho, eu preciso mandar um beijo para Rosa Maria Murtinho, que está aqui assistindo a gente, já fez duas lives aqui, fez uma ela e o Maurão. Ela falou assim para você: oi Marcos, oi Duda, beijo na Zoe, não posso ficar muito, beijo e se cuidem. É uma querida, né? Trabalhamos juntos agora em A Dona do Pedaço e foi muito bom poder dividir os bastidores. A gente não interagiu, não contracenou junto, mas foi muito legal poder estar com ela lá nos bastidores. Eu gosto muito dela, ela é muito talentosa, é uma grande referência. Maravilha. Desculpa ter te cortado, mas você fala mais alguma coisa de Cúmplices? Então, aí eu cheguei, né? O tiozão o padrasto lá, o tiozão da novela ali. E foi a primeira vez que as pessoas se referiam a mim como tio, sabe? Até então eu não era o tio. Aí, a partir dali eu virei o tio, virou a chave, né? E aí, muito engraçado, porque eu pude ver como essa geração, quanto mais jovem, mais conectado, né? Então, já nasce com touchscreen, né? Já nasce desbloqueado. Então, já assiste a novela comentando no Twitter, assiste de novo, e criança gosta de assistir a mesma coisa várias vezes. Várias vezes. Eu assistia tudo no YouTube, curtia tudo no E Instagram. é legal isso, porque o SBT tem isso também, de ali já disponibilizar imediatamente depois no YouTube, né? Fica um acesso fácil, né? Para criança, para adolescente, para o público, isso é muito bom. Aí eu fui sentindo tudo isso, assim, fui gostando muito de poder interagir mais, assim, com o público. E aí agora eu virei 880, né? Agora eu tô no módulo 80, agora eu tenho tudo, canal do YouTube, Instagram. Pô, que maravilha. Aí levei minha mãe também para essa coisa de... Pois é, eu acompanho a Leda sempre, já sou fã da Leda desde lá o Sem Censura, que eu assistia todos os dias. Ah, que legal. Maravilha. Ô Duda, e assim, como é que foi para você? Você recebeu a sinopse do Otávio e como é que foi assim a preparação do personagem, a construção dele? Você chegou a ver alguma coisa da novela mexicana também? Então, aí eu cheguei a viver um pouco desse dilema, assim, será que eu assisto ou será que não, né? Mistério, será que eu crio uma coisa nova? Aí no final eu falei, quer saber? Não, eu preciso saber, é tudo pela ciência. Aí eu fui lá e assisti um pouquinho, assim, mas a novela é muito diferente, né? São produções muito diferentes e acabou que não fica muito como referência, assim. Tem um pouco, mas o tom brasileiro, assim, é muito forte, assim, o tempero, assim, da nossa cultura brasileira, local, assim, é muito forte. Então, para o personagem ficou uma composição bem diferente mesmo. Tanto que a direção, a Iris Abravanel, ninguém estava, sabe, assim, como um norte para a gente assistir a versão original. E um pessoal muito bacana lá do SBT, né? Eu fiz também, eu tive a oportunidade de conhecer ano passado lá os estúdios, tudo, achei o pessoal bem família. E tem uns roteiristas também muito legais, que é o Gustavo e o Carlinhos, não sei se você chegou a conhecê-los da época de Cúmplices. Sim, eu conheci pouco, mas não... Fui conhecendo aos poucos, né? Fui conhecendo mais pro final da novela, assim. No começo, nos workshops, mas aí você conhece, mas você está conhecendo tanta gente ao mesmo tempo que você fica meio perdido, e aí depois só vai conhecer melhor, né? Quando já está mais pro final. E porque lá é um elenco grande também, né? Elenco grande. E é engraçado que lá tem uma frente muito grande. Então você grava as cenas tipo, muitas semanas antes da cena ir ao ar. O que era muito diferente. Na Globo, agora mesmo, com A Dona do Pedaço, a mesma coisa. A gente recebia as cenas, gravava as cenas e muitas vezes, porque a gente vai gravando por bloco, né? Para quem não está muito acostumado com esse modelo de gravação. Então, é muito raro a gente gravar em ordem cronológica, né? Gravar o capítulo 1, depois o capítulo
2. Na verdade, a gente grava por cenários e mais pela logística do que pela cronologia ali da história. Então, às vezes você grava todas as cenas ali no apartamento da Kim. Passando ali, né? Tipo, 2 semanas de diferença, mas tudo foi gravado no mesmo dia. Normalmente é assim. E como é que foi essa experiência para você, assim, de ter uma frente já de capítulos mais acelerada, sem ter aquela coisa assim, né, de gravar, de ir pro ar? Você achou mais tranquilo, assim? Na Globo tem mais a sensação de que a novela é mais viva, sabe? De acordo com o público. Tem mais... Que é uma obra mais aberta. É mais também, aberta, assim. Eu acho que sim. No SBT, eu acho que é um tipo de preocupação diferente, assim. É uma coisa meio série, sabe? É um meio termo entre novela e série. Novela estilo brasileira, né? Porque eu coloco a Globo como se fosse a grande referência do modelo de produção brasileiro, e o SBT vai num meio termo, assim, entre a novela da Globo e uma série, por exemplo. Ô Duda, e a Dona do Pedaço também, nossa, o seu personagem aí foi fantástico na novela. Tem algo assim do personagem que você vê em comum com você? Porque eu sei que você gosta muito de esporte também, né? Pois é, então, a história de A Dona do Pedaço foi muito legal porque, assim, olha que curioso, a Iris Abravanel trabalhou junto com o Valcir Carrasco na revista Contigo. E aí logo Olha, que eu não sabia. Porque então, a partir no começo das gravações e das preparações para a novela, eu estava vivendo na ponte aérea, porque eu ainda morava no Rio. Então eu ficava o tempo todo lá e cá, naquela vida de ponte aérea, que eu nem sei quando é que vai voltar, né? Com essa coisa de aeroporto o tempo todo. E aí nessa, um dos meus colegas de ponte aérea foi o Valcir Carrasco, que a gente tinha feito uma novela em 2007 junto, a Sete Pecados. Sete Pecados. E aí um dia, e até comentei isso com ele, assim, porque quando você já tá, eu estava começando uma nova empreitada, que eu sabia que ia ser longa, num novo canal, então eu estava muito mais livre, assim, para não... Antes eu ficava preocupado, assim, não quero que ele ache que eu possa estar puxando o saco, não sei o quê, né? Aquela sensação de você estar conversando com o seu chefe ou com o seu potencial chefe. Você fica o tempo todo meio cheio de pudor. Eu, por exemplo, tenho um pouco isso, sabe? Quando eu estou numa situação potencialmente, sei lá, nesse sentido, eu fico meio, ele vai achar que eu estou falando isso para puxar o saco, ou então eu quero falar uma coisa, ele vai achar que eu estou sendo, sei lá. Então ali eu encontrei com ele no aeroporto e a gente ficou conversando. A novela já estava em andamento. A gente já estava começando a gravar a novela, mas ainda não tinha estreado. Aí eu comentei, ele falou muito bem da Iris e tal. E aí a gente conversou bastante. E aí, por conta desse dia, alguns anos depois, quando eu soube, eu estava de madrugada quase dormindo com a Sá, aí ela do nada mexendo no celular, falou, nossa, vai ter, o Caio Castro vai ser o Rocky Balboa na novela do Valcir, que vai estrear. Eu falei, que barato. E eu estava meio que nessa semana, eu estava fazendo uma maratona de Rocky Balboa, olha como é que é o... Olha, e você sempre foi ligado nos filmes também, né, de rock... Sim, eu gosto bastante, desde criança. Assim, legal. Rocky Balboa, Máquina Mortífera, Coração Valente. A Rosinha falou que pensa assim também. Ah, é? Eu também penso assim, Duda, ela falou. Muito bom. Pois é, porque a gente fica meio, né? Por mais que você não esteja, sei lá, acho que fica uma situação... As situações profissionais já tem um pouco isso, né? Nas amizades e relações profissionais. Mas aí, nesse caso, eu estava tão relaxado, sabe? Que eu fiquei bem mais... Me senti bem mais livre. Aí a conversa foi bem mais relaxada, assim, do que eu acho que poderia ser. Acho que isso foi um grande ponto de virada, assim, sabe? Que aí depois, anos depois, me deixou confiante para falar com ele. Falar assim, Valcir, eu tenho estudado muito, eu tô puxando minha carreira para esse lado de cena de ação e eu tinha acabado de fazer 2 Lutadores também. Tinha feito Malhação. Verdade, Malhação, Podia Nascer Feliz. E a série vai ter nova temporada, Duda? Tomara, nada definido ainda, mas a série acabou de estrear no Globo Internacional e no Globo Play a 2ª temporada. Então a gente já tinha estreado, a gente já tinha gravado as 2 temporadas. Não. A gente já tinha gravado as 2 temporadas quando eu escrevi para o Valcir falando isso, né? Que
Acabei de fazer 2 lutadores, que eu estava focado bastante nas técnicas de cenas de ação e lutas, enfim. E assim, aí ele respondeu assim: bom saber que você é da mesma categoria de peso do Caio. E pronto. E aí eu fiquei naquela, não vou escrever mais, enchendo o saco. E Aí você ficou depois, naquela expectativa, você ficou surpreso quando entraram em contato com você? Pois é, então, eu fiquei numa expectativa que ia e voltava, né? Tipo, vai rolar, não rolou, já tá tarde, não. Né? E aí, do nada, recebi uma ligação que eu tava dirigindo umas entrevistas lá com a minha mãe, aí do nada toca o telefone do Rio de Janeiro, eu não ia atender, normalmente eu não atendo, aí atendi, oi, aqui é o André, sou produtor do Alci, aí eu, peraí, aí fui para um lugar onde eu podia fazer barulho para não atrapalhar a entrevista, e aí rolou o convite. Aí eu, opa, maravilha. E aí mudei totalmente meu treinamento físico e tal. E eu fui me empolguei, assim, foi bem legal. E você já tinha recém saído também de uma preparação lá do personagem de Malhação? Como que foi? Antes desse personagem também, você fez aquela construção, aquele laboratório, você já se preparou para viver esse lutador também em Malhação? Pois é, em Malhação, as 3 vezes que eu participei de Malhação foram participações de emergência, de vilão de emergência. Até na primeira temporada você participou também, né? Em 2004, eu participei pela primeira vez. Meu primeiro trabalho foi em 2003. Aí, depois de Agora que São Elas, tinha uma possibilidade de eu fazer o protagonista da temporada de 2005. E aí, do nada, eu estava almoçando, eu lembro até o que eu estava comendo no dia. Eu estava comendo um peito de frango com arroz integral e espinafre, uma coisa assim. Aí, do nada, toca o telefone assim: ô Duda, o que você está fazendo? O Guilherme Abreu me ligou, que era meu empresário na época. Duda, o que você está fazendo? Eu estou em casa aqui almoçando. Não, você pode ir agora para o Projac? O Ricardo Washington quer conversar com você. Aí já me deu aquele gelo, né? Já tomei aquela injeção de adrenalina. Aí eu posso, claro. Aí, tipo, eu desliguei o telefone e tentei dar mais uma garfada. Sabe quando você coloca um negócio na boca? Parece que tá com areia na boca. Eu fiquei lá na adrenalina, né? Meu segundo... Era meu... Ali já a emoção tomou conta já. Você... Aí eu já fiquei na adrenalina, desisti de tentar comer, peguei e fui para o Projac. Aí eles, então, o vilão é assim, 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 cortaram meu cabelo, me deram um bloco de capítulo, então você começa a gravar amanhã, 1h30 da tarde. Tá bom? Olha só. E aí comecei no susto, assim. Aí o primeiro dia de gravação era a despedida do Cauã e da Bárbara Borges. Então tava o elenco inteiro da novela na cena que foi a minha primeira cena gravada. Foi muito engraçado. Eu fiquei com muita vergonha, eu tava tipo peixe fora d'água total, assim. E eu chegava tipo galã que soltava umas piadinhas assim para oferecer carona, só que a piadinha não saía de jeito nenhum, de tão tenso. Imagina que eu tava. Também, aquela galera o elenco toda já tava ali, lá, né? Era o final da temporada do Sérgio Maroni e da Manuela do Monte, era despedida do Cauã e da Bárbara, então estavam todo o elenco estava lá no estúdio no dia, e todo mundo esperando a cena do garoto novo que vai entrar aí para ser o vilão do final da temporada. Vamos ver. Aí todo mundo tipo, olhando assim pra minha cara. E eu tinha que chegar todo bonachão, assim, fazendo uma piadinha pra oferecer carona. Eu lembro que a piada não saía, sabe? Foi muito engraçado isso. Eu imagino. Mas aí depois engrenou. E Malhação fez esse ano agora 25 anos, né? Um projeto aí. E é bem legal, né? Você fez parte desse projeto aí que marcou também a história da TV, né? Que a TV até está completando Malhação 70 anos agora. Simpsons brasileiro, né? Está completando 70 anos no Brasil a TV agora, esse mês. Pois é. Que coisa. Muita história, né? Verdade. E também eu queria saber, Duda, se você tem uma memória boa, né? Você lembrou até o que você estava comendo lá? Não, eu lembro de algumas coisas assim da minha carreira. Você que é noveleiro raiz, né? Você lembra de tudo. Às vezes sempre procuro lembrar. Legal. E Duda, como que era o início? Como é que foi o início da sua carreira, assim? Eu queria saber de você. Você sempre acompanhava a sua mãe na televisão, ficava nos bastidores, tinha sempre curiosidade de conhecer os estúdios? E como é que foi o seu primeiro contato com a arte, que você falou assim, eu quero ser ator?
Sabe que uma coisa que eu junto, assim, depois, né, fazendo a engenharia reversa, né, muito engraçado, porque eu era a criancinha que andava vestido, tipo assim, igual hoje, para sair, eu pego meu celular, minha carteira, meu power bank, chave, essas coisas. Quando eu era criança, eu pegava, peraí, minha espada, sabe, eu saía sempre fantasiado, era ou He-Man, Thundercat, ou se tivesse frio, era Ayrton Senna, Eu vi até uma foto sua no seu Instagram, você estava de He-Man. Pois é, eu postei essa semana aniversário do meu avô, faria 104 anos. Seu avô, né? Vivo. Aí tem uma foto que ele era um homem todo sério, assim, o senhor Amin Nagli, sabe? O senhor todo sério, assim, carequinha com bigodinho, assim. E nessa foto ele tá de 4 no chão, assim, fazendo o gato guerreiro do He-Man. Eu montado em cima dele, assim. Nossa, é tão bom rever essas fotos. Eu também sinto muita falta do meu avô e às vezes eu vou ali e vejo algumas fotos. É muito bom, né? Relembrar. A foto, às vezes, capta uns momentos, assim. Esse é um momento que você vê que... E eu tô vendo isso com a minha filha agora, a energia que ela desperta nas minhas tias, na minha mãe. Sabe? Ontem a minha mãe estava aqui, veio matar a saudade da netinha e tal. E aí eu falei, não, vamos entrar na piscina. Não, eu não vou entrar na piscina, imagine, meu filho, não sei o quê. Aí quando ela me viu brincando com a Zoe com uma boia de pinguim, assim, boiando sozinha na piscina, eu jogando as coisas, ela pegando. Aí minha mãe, tá bom, eu vou entrar assim, peraí que eu vou trocar de roupa. Quarto da minha mãe inteira, né? Da família inteira. Então, aí, assim, voltando à parte do... Porque aí, por exemplo, eu juntei essa coisa do... Eu, vestido de He-Man, adorava brincar ou de bonequinho, que é aquele momento diretor, né? E roteirista, que você tá brincando, criando as histórias, comandando os bonequinhos todos, comandos em ação, Tartaruga Ninja, enfim. Nossa, e aí andava boa, fantasiado. Né? Essa época de infância tinha muita coisa legal. Os desenhos, nossa. Outro dia eu descobri uma série no Netflix chamado Toys That Made Us, os brinquedos, eu esqueci a tradução, mas é muito legal porque conta a história da indústria dos brinquedos, do He-Man, do Tartaruga Ninja, legal, Power Rangers, da Barbie também, de todos esses brinquedos brinquedos que marcaram a época, uma coisa assim. E aí, então, eu misturei essa coisa do eu fantasiado, eu que brincava de bonequinha, aquela criança... né? Meio lelé, misturado com eu esperando a minha mãe apresentar o jornal hoje no cantinho do estúdio, brincando em silêncio com meus comandos em ação, assim. Eu adorava aquela paz do estúdio, sabe? Eu adorava ficar lá dentro, ver a minha mãe trabalhar e tal, que é um ambiente, é um silêncio, é uma paz, mas ao mesmo tempo é um ambiente tenso, né? Onde ninguém pode errar, ninguém tá ali de brincadeira. É ao vivo, né? É ao vivo. Né? Então, é um ambiente que tem uma carga, um poder, uma energia muito grande. Então, eu gostava muito de extracurricular para aprender a falar em público, porque eu era tímido. Eu ficava muito envergonhado de falar com pessoas estranhas, apresentar meus projetos na faculdade, sabe? Eu ficava com a boca seca, ficava tenso. Aí comecei a fazer aula de teatro para quebrar um pouco isso, para me soltar um pouco, para ter mais técnica para falar, mas como uma atividade extracurricular, até que eu acho que deu um estalo, misturou o He-Manzinho com o estúdio da minha mãe ali, juntou uma coisa com a outra, falei, cara, que legal, acho que eu posso... mas no início eu falava, vou começar a trabalhar como ator para conhecer o show business e a indústria do entretenimento e o mercado publicitário de dentro, e aí eu vou ter mais referência para trabalhar como diretor de criação, que era o meu sonho. Ficava lendo os livros do Washington Oliveto, do Nizam, achava tudo, sabe, fascinante, como é que ele cria essas campanhas todas. Eu era muito fascinado com isso quando eu fui estudar. Você sempre gostava de ler também? Ler um livro? Eu gostava muito e a minha mãe sempre ganhou muito livro, muito CD. Então, às vezes, chegava a caixa antes dos recebidos, hein? Agora tem os recebidos, né? Quando eu era criança, a minha mãe, tadinha, não conseguia sair de casa e voltar sem um CD e um livro. Todo mundo, que bom que eu te encontrei aqui, Lida. Tá aqui o meu livro. Ela, tá ligado? Ela anda com uma bolsa enorme até hoje, porque ela tem trauma de pessoas que davam CDs e livros para ela. Ela não conseguia sair e voltar para casa sem um monte de livro e CD. E as editoras mandavam muito livro também. Acho que a minha mãe, para me estimular, ela pegava os assuntos que eu estava gostando no momento,
separava os livros e deixava no meu quarto, como quem não quer nada. E aí eu cresci meio que convivendo com isso. Acho que foi por aí que eu, sei lá, fui trabalhando essa curiosidade, essa coisa de querer descobrir mais sobre os assuntos, ler, me informar. E como que foi, assim, para você a primeira peça, assim, naquele tempo? Você subiu num palco, como é que foi para você? Minha primeira peça foi no colégio, que aí eu fui participar, tinha uma atividade no meu colégio que era... todo ano tinha uma atividade cultural no colégio, aí você podia escolher qual atividade, e aí eu participei da peça, mas eu ia participar como figurinista, só para ganhar ponto, assim. Aí depois o pessoal acabou, não, precisa de um personagem, entra aí, não sei o quê. Então, a primeira vez que eu entrei no palco, subi no palco, foi no colégio, numa peça do colégio. E a gente, nervoso, ficou criando um monte de piada que não estava no texto, o diretor da peça ficou revoltado com a gente, mas porque a gente estava nervoso. Aí eu e alguns amigos meus que também não tinham muito... Porque eu sempre fui muito mais do lado de entrar no clima, assim, da história, do que do lado de me expor na frente das pessoas, sabe? Então, a partir de um certo momento, eu me considero... Até hoje eu sou um pouco introvertido, assim. Mas eu era uma criança e assim, mais né, introvertida. É engraçado que todo grande artista e tal é tímido, né? É uma coisa comum, né? Pois é, então, alguns anos atrás eu li um livro que me impactou muito, que chama O Poder dos Quietos. The Quiet, The Power of Introverts in the World That Can't Stop Talking. Falando que hoje em dia, né, a gente vive na cultura de que você tem que dominar o ambiente, né, você tem que ser um orador. Antigamente... antes disso era a parte de que você tem que dar valor à palavra, à honra. Então, essa parte, se fosse uma premissa, se isso já tivesse sido dominado, a segunda etapa fosse essa coisa de dominar a oratória, dominar o ambiente, falar com essa coisa da programação neurolinguística, né? Essa coisa de você parecer confiante e tal. Se seguisse a ordem que estava proposta, assim, acho que as coisas seriam saudáveis, mas eu acho que hoje em dia tem um pouco especializa em falar bem, mas falar o quê? Isso aí não importa. O importante é dominar dominar o ambiente, falar bem e tal. E aí eu comecei a procurar. Esse livro me impactou porque mostrava a diferença entre o introvertido e o tímido. Muitas vezes o cara pode ser introvertido e não ser tímido, pode ser uma pessoa extrovertida e tímida, pode ser um mix misturado. Eu acho que eu era um pouco dos dois. Eu era introvertido e, num determinado momento da minha vida, eu fui ficando tímido. E aí, quando eu comecei a fazer aula com a Camila Amado, aula particular com ela, que a minha mãe que me indicou, falou, você tem que conhecer a Camila, meu filho, ela é maluca que nem você. Aí eu adorei a Camila. Minha primeira aula com ela, eu já cheguei lá na casa dela, ela com um sininho assim, ela tocava um sininho. Aí o povo chegava, preparava tudo, aí a gente chegava para a aula, assim, ela com uma escrivaninha, um monte de livro atrás, um monte de texto, a casa cheia de coisa, com um monte de cachorrinho, os cachorrinhos dela ficavam na sala também. E ela passava, assim, uma energia, sabe, como uma coisa meio mística. E ela me forçava, me colocava em umas situações mais desafiadoras possíveis. Ela sentia que aquilo era o necessário para mim, sabe? Aí ela ia me jogando até que eu fui fazer aula de grupo ali na Casa de Pedra, que era perto da casa dela, ali na Gávea, ali perto da Casa da Gávea. Era tudo ali naquela região ali do Baixo Gávea. E aí depois eu fui para a Casa da Gávea, depois para Laura Alvim. E aí minha primeira peça Legal. foi na formação da Laura Alvim com o Daniel Hertz. E também foi muito legal. Mas aí depois eu já fui direto para a TV. E eu trabalho muito mais com câmera do que com palco, desde sempre. Aí a sua primeira novela foi Agora Que São Elas. Foi Agora Que São Elas, em 2003. Mas eu queimei a largada, porque eu fui fazer o teste para fazer a oficina de atores da Globo. Porque antes tinha,
né? Lembra? Que era como se fosse um grande laboratório onde os alunos podiam circular dentro do Projac, que até então para mim era uma coisa meio mítica, né? O Projac. E aí eu fui fazer o teste para fazer a oficina de atores, aí o Nelson Fonseca estava lá, produtor de elenco de Agora Que São Elas. Você não quer aproveitar e fazer um teste para a novela das 6? Não? Eu falei, tá bom. Mas como uma experiência, sabe, para eu aproveitar aquilo ali e ter mais uma situação ridícula para eu superar e continuar evoluindo para dominar a timidez, sabe? E aí passei na primeira etapa, aí fui fazer um segundo teste com a Thaís Ferraz, grandão assim, todo desmontado, todo vazio, só com umas tapadeiras no centro, um sofá velho, umas coisas assim para simular que era uma casa. A Thaís Fersosa já estava lá no meio quando eu cheguei, tipo, quando eu vi a Thaís Fersosa aí, o estúdio grandão, cheio de holofote, eu já não me lembro mais de nada. Sabe quando você fica meio... perde a noção? Fiquei nervoso ali, fiquei só vendo luz, assim. Ô Duda, e como que é esse momento, assim, dá um nervosismo já quando você entra, assim, no estúdio? Deixa eu aproveitar aqui, ó, Alexandre Slaviero tá aqui, quero mandar um abraço para ele, mandar um abraço para você também. Slaviero, cara, a gente fez junto o curso do Antônio Amâncio, foi em 2001, 2002, a gente era da mesma turma. E deve ser muito legal, né, você encontrar colegas depois na profissão, no teatro, na TV... E aí a gente se encontrou depois em 2004 na Malhação. Lembra dessa cena que eu contei, que estava todo mundo lá? Ele estava lá. Eu acho que é legal. Sim. E é bacana, né, Duda? Você tem muita história para contar, né? Porque, por exemplo, ó, o Alexandre Slaviero falou 2001. Por exemplo, Agora Que São Elas. O Peteca, ele já era um personagem engraçado, extrovertido, você já começou com um personagem divertidíssimo, né? Na sua carreira. E a minha primeira cena foi com a Marisa Hort. Eu nunca vou esquecer isso também. Olha. Eu adorava a Marisa Hort do Sai de Baixo, de várias coisas, mas o Sai de Baixo me marcou muito. Para mim foi muito revolucionário, sabe? Nossa, teatro na TV, com plateia. Cala a boca, Magda! A Magda. Verdade, e domingo à noite, né? Porque era difícil você ver humor no domingo à noite. E no colégio todo mundo comentava sobre os episódios de Sai de Baixo do dia anterior, era muito impactante. Aí eu cheguei, beleza, minha primeira cena vai ser com a Marisa Hort. Eu lembro até hoje eu contando, essa é a minha primeira cena da carreira, que eu vou gravar. Ela, nossa, eu queria muito estar no seu lugar. Eu lembro até hoje das borboletas voando na minha barriga, ela falou pra mim. aí ela, boa sorte, né? Foi muito gente boa, muito legal comigo. E aí eu lembro de eu entrando em cena com a Marisa Hort e ela me dando esses conselhos, assim, foi muito bom. Nossa, deve ser muito, muito bacana também, gratificante você ali, tá gravando... tá também observando, né, atores e atrizes que você, no caso, acompanhava já nas novelas. Muito, muito bacana. Eu tive uma oportunidade também de conviver um pouco com os artistas, né, por conta da minha mãe, então quebrou um pouco essa aura a aura de mistério que fica em volta, né, da TV e das pessoas que trabalham dentro dela, porque eu convivia bastante com as pessoas e com as empresas, né? com o universo meio em torno, né? Não estava acostumado uma das primeiras cenas que eu gravei em Agora Que São Elas era um geral grandão assim, e eu fiquei com vergonha de perguntar onde é que estava a câmera. Eu só sabia que para lá eu não podia olhar, sabe assim? Eu não quero ser o babaca que olha pra câmera e estraga a gravação, então pra lá eu não vou olhar. Aí eu chegava pro Daniel, eu esqueci o sobrenome dele agora, e perguntava, onde é que tá a câmera, hein? Ele falava, tá ali. Aí eu posso olhar? Pode olhar. Todo mundo, tipo, muito tranquilo. E eu, assim, criando mó problema, né? Onde não tinha problema nenhum, sabe? Muito engraçado, assim, vendo depois, né? Ô Duda, e uma curiosidade que eu queria saber, por exemplo, para decorar os textos, né? Como é que é você receber aquele calhamaço de textos? Cada ator e atriz tem alguma técnica, né, que usa. Você tem uma própria técnica também para decorar os textos?
Olha, tem uma coisa que eu gosto muito de falar para as pessoas que não são muito do meio, assim, que, por exemplo, é muito mais difícil você decorar um texto quando você não conhece a história e quando você não está acostumado com o desenrolar da história. Então, depois que você já está muito inserido, trabalhando muito tempo com aqueles personagens, tudo, você conhece toda a construção. É igual, por exemplo, quando alguém chega no teu quarto, bermuda em cima, tá embaixo ali da revista de capa azul. E aí a pessoa olha para você com a cara de, pô, como é que essa pessoa sabe isso? É porque você viu aquela bagunça ser construída, né? A novela, o próprio termo novela vem do novelo, né? Que você puxa o fio e vai desenrolando ali, né? Então, a partir do momento que você sabe como aquele fio foi enrolado, né? Com a sinopse, com a preparação, com as leituras, com tudo aquilo, então fica muito mais fácil de decorar. Eu acho que o mais difícil é decorar quando são muitas cenas parecidas, porque novela é feito para você explicar a novela para a senhorinha que não pôde assistir o capítulo anterior. Então tem umas falas que você sabe que você só está falando para explicar para a senhorinha que não pôde assistir ontem. Então aquela, se fosse um filme, não ia ter. Se fosse uma série, também não ia ter. Mas como é uma novela que passa todo dia, de segunda a sábado, e as pessoas nem sempre têm atenção plena para assistir, então tem ali umas redundâncias, umas coisas que você tem que explicar e tal. Então, quando tem umas cenas assim, que não levam a história adiante, e que são muito parecidas com construções de frase de outras cenas que são muito parecidas, aí é difícil, aí é uma pegadinha, sabe? Porque aí você fica... Você confunde uma fala com a outra, sabe? Mas normalmente o fato de ter uma lógica e ter uma história, né, por trás das falas, então não é uma decoreba, não é uma decoreba sem propósito, tem uma estrutura. Então a estrutura você sabe, então isso aí facilita. Mas eu gosto muito de gravar como se fosse uma leitura, como se fosse radionovela. Eu gravo no gravador, que é no celular hoje em dia, mas na época era o gravador de fita, sabe aquela fita pequenininha de jornalismo? Eu pegava o gravador da minha mãe, gravava... Aqueles micro gravadores, né? Microcassete, sei lá, uma fitinha pequenininha assim. E aí eu gravava, lia, né, tudo gravando e ficava ouvindo. Até que um dia, em Páginas da Vida, eu cheguei para gravar, tava o José Maia com uma pasta assim de couro bonita, tradicional, com um fonezinho de ouvido saindo para fora. E ele falando sozinho, andando no Projac. Eu falei... Pergunta ou não pergunta? Pergunta ou não pergunta? Pergunta ou não... Ô Zé, vem cá, você está estudando texto com áudio? Ele falou, sim, eu gravo tudo no gravador. Eu falei, nossa, eu também, olha só. Aí mostrei para ele, era um gravador já digital, alguns anos depois, isso era em 2006. E aí ele falou, nossa, minha filha me deu um desses, mas eu não sei usar. Amanhã eu posso trazer, você me ensina? Eu falei, lógico. Aí dia seguinte eu ensinei a ele a usar o gravador digital. E foi uma honra para mim, primeiro, ver que eu não era o único maluco que ficava estudando ouvindo, que até então eu não conhecia a outra pessoa, e depois poder ajudar o José Maia a usar o gravador digital, assim, que é uma função que até hoje eu estava agora ensinando a minha mãe a publicar uma coisa na página do Facebook dela, que até hoje é uma função que me persegue, assim, até em toda novela que eu faço, eu fico ajudando o pessoal que não é muito ligado em tecnologia a mexer nas coisas, assim. Então, você sempre gostou assim de seguir as tendências assim da tecnologia? Sempre gosta de ficar por dentro assim? Sim, sim e não. Assim, às vezes eu fico meio travado assim. Por exemplo, com smartphone eu demorei um pouco, com rede social eu demorei um pouco. Eu lembro que em 2011, fazendo Salve Jorge, eu era o par da Bruna Marquezine. E aí ela ficava o tempo todo mexendo no celular, ela estudava o texto no celular, já não usava papel impresso, que para mim era uma coisa de outro mundo, e ela usava muito uma rede social chamada Instagram, que eu nunca tinha mexido. E aí eu faço a juventude está perdida, olha só, a menina fica o dia inteiro no celular, sabe? Então até ali eu era meio velho rabugento. Aí depois, em 2012, por aí, eu criei meu Instagram. O meu Facebook eu criei depois de uma viagem para a Indonésia, e meus amigos falam assim, eu preciso te passar as fotos da viagem, eu vou criar um Facebook aqui para você, depois você muda a senha, tá? Aí eu, beleza. E aí foi assim que foi criado meu primeiro perfil no Facebook. Aí anos depois eu virei o cara mais ligado em redes sociais, marketing digital, essas coisas, e hoje em dia até então,
Tem uns 8 anos que eu tô nessa pegada aí, que eu passei a usar isso como parte da minha profissão, assim. Legal. E, de América, do Radar, o que você lembra que foi uma novela aí da Glória Pérez que está na memória de muita gente, né? Sim. O que você lembra da época, assim, da novela, das gravações? Nossa, tinha minha irmã mais velha. Totia era sua mãe, né? A Totia Meirelles era minha mãe e o meu padrasto era o Jatobá, Marcos Frota, que era deficiente visual e tinha o cachorro Cão Guia, que tinha todas as polêmicas do Cão Guia. E o Radar tinha muitas cenas, né? O Radar, ele era o filho descolado, assim, surfista, estudante de educação física, descoladão, e eu fazia meio que a função de sidekick, assim, da minha mãe, da Lourdinha, da minha irmã, do Jatobá. Eu era o sidekick da família, assim, então eu estava sempre ali levantando para eles cortarem. Então foi muito interessante essa experiência e foi minha primeira novela mesmo, das 8, assim, sabe? Na época ainda era novela das 8. Depois que eles foram mais fiéis ao horário e passaram a chamar de novela das 9. Porque ela já passava às 9, mas chamava novela das 8 na época. Mas foi muito legal a convivência ali, foi muito boa. E depois disso você fez outra novela das 8, das 9 Páginas da Vida, de Manuel Carlos. Páginas da Vida. É. Também foi um novelaço, né? Que muita gente lembra. Novelaço, adrenalina, porque o texto chegava à noite do dia anterior, assim. Então era uma novela muito... era quase ao vivo, assim. Era bem... Então, para mim, a formação foi muito bom, assim, porque... E também tinha os momentos, assim, que o capítulo escrito acabava que ele não tinha o mesmo tempo, se fosse gravar literalmente, né, uma página, 1 minuto, essas coisas de cinema e tal, não ia dar certo. Então, estava assim, Fred entra pela sala. Então, o Fred entra pela sala variava muito com o tamanho do capítulo e com a interpretação do diretor. O que era o entra pela sala, né? Se era só chegava e entrava ou se tinha todo um storytelling ali. Então, com as cenas românticas com a Stephanie Brito, com as questões todas ali. Então, tinha bastante carga emocional, muito subtexto, muita construção dramática. Então foi bem legal também como exercício duplamente, né? O número 1 por ser uma coisa dessa adrenalina de receber o texto num dia para gravar no outro, às vezes receber a alteração da cena no set, e ao mesmo tempo também essa coisa de poder criar em cima desses tempos, né? E ao mesmo tempo também, eu lembro uma vez que eu já estava começando a ganhar confiança ali, né? Já na novela e tal. E aí o Maneco foi assistir a gravação no dia. Então eu tava lá no estúdio gravando e de repente o Maneco sai do switcher. Aí eu, o autor tá aqui, fiquei nervoso e tal. Aí deu um tempo e já tava 6 com o Maneco, depois aconteceu exatamente a mesma coisa com o Valcínio em 2007. Eu cheguei e falei, Maneco, eu posso mudar um pouco o texto e brincar, colocar uma gíria, colocar outra, colocar meio que no vocabulário dos jovens cariocas, porque eu interpretava um jovem carioca que vivia numa zona parecida com a zona que eu morava e tal, então eu falava com propriedade, né, daquilo. Aí ele falou assim, tiro da novela. Aí eu fiquei com aquela cara de assustado e tô brincando, mas não faça. Aí faça ou não faça, faça ou não faça. Aí fazia um pouquinho, mas acho que ele deu aquele conselho no limite para não me empolgar, né? É isso que eu tenho também uma dúvida. Como que é, por exemplo, quando você está ali preparado, já tem a sinopse do personagem, você pode criar algo desse personagem ou, por exemplo, improvisar alguma coisa na hora ali? Às vezes o autor gosta. Como que é esse processo? Tudo depende muito do autor, do diretor e do momento. Tem momentos que você realmente não pode improvisar, porque às vezes o improviso ele é muito bom, mas ele é perigoso. Você pode antecipar determinada coisa que não está na hora de contar ainda, né? O autor, principalmente no início da novela, o autor sabe muito mais do personagem do que o ator.
depois eu acho que as coisas vão invertendo, porque o ator ele tem muitos personagens para cuidar, o autor, né? O autor tem muitos personagens para cuidar, os diretores também têm muita coisa para cuidar, então acaba que como o ator está focado em um personagem só, como aquela coisa central, então acaba que ele vai assumindo uma propriedade maior, então naturalmente é mais... a evolução natural para isso, eu acho que é os autores, o autor e os diretores darem uma autonomia maior assim, para o ator poder... E também tudo vai de confiança, né? Se o ator se empolgar demais assim, nesses improvisos, aí acaba rolando um controle natural ali, né? Todo mundo já meio que vai vendo, esse cara não dá para deixar muito espaço, então vamos... Então, acho que varia muito, assim, mas tem personagens, por exemplo, o que eu tive mais liberdade foi em Caminho das Índias, que já era minha segunda novela com a Glória Pérez, e aí quando ela me passou a sinopse, eu pude pesquisar bastante, eu peguei alguns amigos meus que tinham bastante convivência com aquele universo do personagem, aí fiz uma pesquisa toda por escrito e mandei por e-mail para a Glória. E aí depois eu vi nos textos um monte de termo e situações que eu passei para ela na pesquisa. Então, quando eu vi no texto aquilo que eu tinha passado para ela na pesquisa, aí eu falei, agora eu tô em casa, agora ninguém me segura. E aí eu me empolguei muito, assim, em termos de ficar à vontade, relaxado, poder improvisar. E aí acho que nessa novela foi bem natural, assim, os diretores também entraram na onda, todo mundo acabou. O Antônio Calone, a Ana Beatriz Nogueira também. Nossa, entrando muito na onda. E o Zeca tinha isso, né? Que tinha aquela super proteção dos pais, né? A super proteção, ao mesmo tempo o pai achava legal, ele tinha uma nostalgia, né? Daquelas coisas todas que o filho aprontava, absurdas. E a mãe protegia, independente, era a mãe e a cria contra o mundo, né? E antes dessa novela, Sete Pecados, que você fez esse bad boy, foi um desafio para você esse personagem? Porque foi um personagem, eu acho que o mais diferente, né, daqueles primeiros personagens seus ali. Você sentiu isso? Essa mudança, assim, para ir para esse personagem? Novela, que mais aconteceu coisa com o meu personagem na história da minha carreira, assim, né? Era muito louco, porque do nada eu arrumava uma amante, aí a Cláudia Raia virou minha amante, aí depois a Cláudia Raia, a minha mulher, que a gente ia casar, o meu personagem desistiu de casar, e aí ela engravidou, aí ele queria pagar o aborto, aí ela deu um tapa na cara dele, nunca mais fale uma coisa dessa, não sei o quê, aí ele ficava naquela. Então, a novela que mais acontecia coisas da história, tinha toda a parte da herança da minha irmã, que era a Beatriz, que era herdeira da fortuna, do Paulo Betti. Nossa, a novela tinha muita história e o meu personagem, tipo, ele viveu muitas transformações assim, ao longo da novela. Até começou, era o playboy que virou motoboy. Já dava, tudo que é revista saía isso, de playboy a motoboy. E é legal, como que é para você esse desafio assim como ator? É bacana ter esse crescimento do personagem também, essa mudança na trama? Sempre, né? Porque quando o ator ele depende dos conflitos e das transformações, né? A história vai para frente sempre né? Quando você bate e vai, né? Você cai e levanta. Isso aí é que faz a novela ser mais envolvente, né? E para quem assiste e para quem trabalha também, né? Porque quanto mais as cenas mais complexas e mais difíceis são as mais desafiadoras e mais prazerosas, né? Ô Duda, e aproveitando também que você fez uma série, Milagres de Jesus, lá na Record, uma série bíblica, eu queria saber como é que foi essa diferença, assim, de fazer um trabalho contemporâneo para um trabalho, assim, de época, no caso bíblico, assim, como que é a diferença? Você sentiu muita diferença, a parte técnica, a caracterização? É muito complexo, né? Muito, muito denso, assim, é um trabalho de pesquisa enorme e tudo é muito diferente, o jeito de falar, o jeito o gestual, né? Toda
a conversa não falada ali, né? A coisa dos gestos, da parte social, a construção das relações, isso aí demanda uma pesquisa grande, assim. A gente também não teve muito tempo para preparar, mas foi uma experiência bem interessante, assim, porque você acaba entrando, é quase como se fosse, você vai estudar um pouco de história por dentro, né? Isso aí seria interessante até botar a criançada no colégio, na aula de história, misturar um pouco, né? Para dar uma perspectiva, assim. Eu acho que porque é uma parte da história, né? Deve ser muito interessante, assim, viver uma realidade, né? Que aconteceu lá nos tempos atrás, antigos. Você vê que como era tudo diferente, a coisa né? Que era muito mais parecido do que a gente imagina, né? Porque a nossa geração também está, igual a gente falou mais cedo aqui, que tudo está transformando, mas na verdade não, tem muita coisa que são até as bases da civilização ocidental, né? Que estão muito ligadas a essa parte da moral judaico-cristã, né? Essa coisa toda. Então, você vê que o certo e errado já era o mesmo certo e errado naquela época, né? O jeito das pessoas interagirem ali com os erros, com a tentativa de você ser uma pessoa melhor, isso aí já era muito parecido e, ao mesmo tempo, naquela época, as pessoas tinham que ser muito mais rígidas, né? Porque tinha muito menos recurso, né, na sociedade, na civilização. Então, a palavra... Imagina, você... Igual hoje em dia, às vezes você marca uma live, igual a gente marcou a nossa aqui. A gente está tão conectado e dependente dessa conexão que a gente tende a confirmar essa live 5 vezes, né, antes da live. Antigamente a pessoa marcava, então, ó, dia 7 de setembro, às 21 horas, eu tô lá. E nunca mais a pessoa se falava nisso, pegava um ônibus, um trem, atravessava, nessa época, então, pegava um jegue, pegava não sei o quê, subia uma montanha andando, chegava lá às 9 horas do dia 7, a pessoa estava lá, né? Então, por conta disso também, você precisa ter muito mais, né? Palavra, tem que ser muito mais literal, né? Sei lá, tô dando uma filosofada aqui, mas acho que faz um pouco de sentido, né? Duda, a gente está quase finalizando. Eu queria só que você falasse um pouquinho do Rogerinho, dessa série aí. A série está disponível, né? Para quem não assistiu ainda. A série acabou de entrar a 2ª temporada de Rio Heroes no Globoplay e na Globo Internacional. A série conta a história de um campeonato que tentou resgatar o que era o Vale Tudo, o Vale Tudo é o pai do MMA. Então, o Vale Tudo é uma luta muito mais marcial do que esportiva, assim. O MMA, ele já tem muito mais regras e, por exemplo, o Vale Tudo não tinha interrupção por tempo, como tem no boxe, né? Como o MMA faz, ou não usava-se luvas, não usava nada, assim. Então, era uma coisa mais luta de verdade, que é um termo que na história a gente usa muito, né, para contar essa história. Isso é um campeonato clandestino que aconteceu mesmo em 2007, baseado numa história real, e mostra como é que essa história cresceu e ganhou a internet, mesmo a internet estando no começo, assim. Então rolavam as apostas nos Estados Unidos, porque lá não podia lutar com as regras sem luva, sem regra, né, basicamente, e aqui não podia apostar. Então as lutas aconteciam no Brasil e as apostas nos Estados Unidos. Ele era meio ilegal aqui, meio ilegal lá, mas podia acontecer. E o negócio cresceu muito, foram muitas edições no mesmo ano, assim. Então, é um ambiente, assim, muito fértil para contar a história, porque na ficção a gente deu uma mudada, né, em algumas coisas, mas o pano de fundo ali, o cenário, a história real, também é muito interessante, assim. Ó, o Slaviero está falando aqui que você está arrebentando. Legal, legal. Saudade, cara. Como é que você tá? Tudo bem? Muito feliz de ter feito essa live com você. A gente trocou muita ideia legal. Amei saber essas curiosidades que você passou pra gente. Te agradeço muito por essa participação aí especial. Muito obrigado mesmo. Sou muito grato, viu, por você ter aceitado fazer essa live.
Valeu, eu que agradeço. Foi ótima conversa. Obrigado.